Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Bernardo e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que vocês vêm fazendo bastante. Eu posso cobrar a análise prévia dos meus laudos? Então fique comigo que eu vou responder essa pergunta a seguir. Bom pessoal, esse vídeo aqui eu já vou começar respondendo de cara. Você não só pode como deve cobrar. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas vêm com essa dúvida e ficam tentando enganar o perito, sondando, fazendo perguntas para ver se o perito solta uma préviazinha do laudo para ele já saber. Às vezes eles estão com a dúvida e eles querem saber o seu diagnóstico, que muitas vezes com a experiência, com o tempo já de trabalho, às vezes de bater o olho você já consegue identificar se a assinatura é falsa ou não. Não digo sempre, não digo que é algo fácil, mas muitos casos você vai sentir essa facilidade e você já vai ter praticamente o resultado do laudo em segundos. Então, assim, claro, depois você vai fazer o estudo e você vai confirmar as informações que você olhou a priori. Claro, não vamos esquecer que o mais importante para o perito é fazer o seu laudo, deixar o trabalho lá completo e acabar, de certa forma, divulgando seu nome, crescendo, né, na profissão. Mas o que ocorre? Muitos clientes eles não vão ter condições de arcar com as contratações e, às vezes, em alguns casos, o objeto que vai gerar da falsificação, confirmação desse documento, não é de um valor significativo e muitas vezes acaba sendo inviável para eles seguirem. Então, se eles insistirem, eu quero uma análise prévia, não tem necessidade de fazer uma fundamentação completa, eu não pretendo seguir com isso, só quero esclarecer esses pontos, você pode sim fazer essa análise prévia e cobrá-la. Porém, é interessante que você deixe bem claro que não vai ser com força de laudo, que você não vai fundamentar e que não deve ser utilizada juridicamente. O que já fizemos muito? A gente faz no contrato explicando que a título de análise prévia não tem força definitiva. Então, caso se queira confirmar a análise prévia, o laudo deverá ser feito, deverá ser adiantado o resto dos estudos, a formulação do laudo e concluído para sim ter validade jurídica e poder ser apresentado em juízo. Então, não perca esse seu cliente se ele não tiver condições ou interesse de seguir com a demanda judicial. Faça sim um parecer para ele preliminar e explique a ele. Se você necessitar disso para ajuizar uma ação, para fazer uma defesa em um processo trabalhista ou o que seja, nos avise que a gente revisa o contrato, ajusta, faz uma dedução do valor da análise prévia e a gente faz o seu laudo completo. Então, assim, não perca, cobre mesmo. Agora, outro ponto importante que eu não posso deixar de apresentar que é o seguinte: nada impede que em alguns casos, clientes mais antigos, você possa dar uma opinião sua. Eu acredito que aqui tende para esse lado, eu acredito que aqui tende para esse outro. Mas eu não vou nunca adiante, nunca antecipe um laudo. Diga, eu vou ter que concluir os estudos, vou ter que fazer toda a preparação do laudo. Outro ponto importante, não pense que por ser uma análise prévia, deve ser barato. Eu até te aconselho que não seja muito barato, pois desestimula o cliente a contratar o laudo, né? Quando conseguir a informação completa que ele quer do caso, né? Porque queira ou não queira uma análise prévia, não é uma análise feita com tanto estudo. Então, diga para ele que é melhor o laudo, mas se ele insistir, faça sua análise prévia e cobre um valor considerável, até porque a análise prévia ela já envolve estudo, já vai gastar o seu tempo, já vai gastar a sua disposição. Então, o que ocorre? A análise prévia não é qualquer valor. Ofereça aí no mínimo metade do valor do seu laudo para análise prévia. Bom, pessoal, aqui antes de encerrar o vídeo, eu acho importante fazer um destaque aqui para que não gere nenhuma confusão essa questão da perícia prévia. Perícia prévia, não, desculpa, análise prévia. O que ocorre? A análise prévia ela só pode ser feita quando se ocorre uma contratação particular. Quando você está como na figura do perito particular. O seu cliente solicita que você faça um laudo, você passa os valores, informa tudo direitinho, e ele diz, bom, mas o valor é muito alto, eu gostaria de uma análise prévia. Eu gostaria de ver se isso vai me ser interessante, se isso faz sentido para mim o investimento desse valor. E aí você tem a oportunidade de dizer, olha, tudo bem, eu vou fazer uma análise prévia, mas essa análise prévia claramente e
preferencialmente num contrato, você vai explicar. A análise prévia não pode ser utilizada como uma afirmação de que houve falsificação confirmando o documento no processo, porque a fundamentação estará incompleta e por isto eu estou lhe fazendo aqui um valor diferenciado. Outra coisa importante, não faça valores baixos. O seu trabalho é o laudo. A análise prévia é apenas uma colaboração que você vai dar para a parte para que ela possa tomar uma decisão se irá contratar o laudo ou não. Isso não pode ser feito na judicial. Na perícia judicial, quando você é convocado, você é contratado pelo juiz apenas para se manifestar sobre os documentos e entregar um laudo. Você não pode adiantar nenhum tipo de juízo. É uma perícia imparcial, é uma perícia que você deve entregar em juízo. Então, nela não existe análise prévia. Na particular, é uma perícia contratada pela parte. A parte não necessariamente abriu o processo ainda. Ela pode querer abrir o processo ainda tem intenção de abrir o processo. Então, como a gente gosta de dizer, é uma perícia que é parcial. A sua perícia, não que você faça ela mentindo, fazendo estudo diferente para fazer um laudo favorável ao cliente que está contratando. Não, isso é crime, inclusive. A gente não recomenda e não tem nem o que se dizer, é errado. O que é que ocorre? É uma perícia parcial, por quê? Porque a parte contrata, a gente explica para ela o padrão que é feito, a gente explica porque a assinatura é falsa, explica porque é verdadeira quando é o caso, e ela tem o arbítrio, tem a possibilidade de juntar no processo ou não. Então, é possível sim se dividir esse serviço e fazer uma análise prévia e cobrar um valor. Só que não recomendamos que seja, primeiro, ofertado logo de cara para o cliente, porque ele vai preferir uma análise prévia. E a análise prévia, ela envolve estudo, você gasta tempo, você se empenha em fazê-la para poder dar um resultado que seja razoável, que seja muito próximo já de um resultado que seria apresentado em um laudo. Então, sempre que for oferecer uma análise prévia, só ofereça depois que o cliente disser que está inviável, que o valor é alto, que ele está pensando em desistir de fazer a perícia. Aí você diz, não, posso fazer uma análise prévia. Faça um valor próximo do valor da perícia, no máximo, no mínimo, melhor dizendo, metade do valor da perícia. E aí, se o cliente decidir fazer a perícia, der o resultado que ele pretendia, aí você pode dar um desconto do que já foi pago e completar o valor. É uma possibilidade, é uma forma que você pode fazer aí para não perder alguns clientes, porque clientes sempre são bem-vindos, não é mesmo? Então, é esse o apontamento que eu não podia deixar de fazer, para que vocês não tenham dúvidas. Perícias privadas podem ter ofertado um serviço de análise prévia, perícias judiciais nem existe isso, não é algo a se conversar. O juiz contrata para você fazer um laudo, para averiguar aquela assinatura, aquele texto, ou o que seja, uma rúbrica, um número, é uma coisa, e outra coisa é a privada. Então espero que não tenha mais dúvidas sobre isso. Bom, encerrado aqui o vídeo, eu só gostaria de agradecer aí o carinho e os comentários de todos vocês que vêm participando e nos ajudando aqui a crescer o canal cada vez mais. E pedir que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que isso nos ajuda muito. Compartilhe, curta as fotos, deixe seu comentário, que a gente sempre vai estar tentando ajudar vocês. Então até o próximo vídeo.